A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém. João 16, no versículo 17, vai dizer assim: Então alguns dos seus discípulos lhes disseram para os outros: Que é isto que ele diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Aqui eles não estavam entendendo quando ele disse vou para o Pai. Eles ainda não estavam entendendo que Jesus estava falando de Deus, do Deus Pai lá que estava lá em cima. Ou seja, eles não entenderam, meus irmãos, o que Jesus estava falando. Eles não compreenderam o que Cristo estava falando. Eles estavam ainda com dúvidas. Eles também deviam estar com essa expectativa que Cristo ia de algum jeito, meus irmãos, tomar o poder, ia governar, mas eles não estavam entendendo mais nada aqui, meus irmãos. Eles já estavam tão perdidos que eles já não estavam mais entendendo nada. Eles não estavam entendendo o que Cristo estava falando. O entendimento deles aqui, meus irmãos, dá a impressão que foi bloqueado. Por quê? Porque eles não estavam entendendo a grandiosidade do que ia acontecer. Eles não estavam entendendo de o que ia se passar, o que Cristo ia fazer, o que Cristo ia resolver aqui na terra, meus irmãos. Eles não estavam entendendo. Eles estavam cheios de expectativas, meus irmãos. E geralmente quando a gente tem um tipo de expectativa, meus irmãos, a gente meio que deixa o nosso entendimento bloqueado. Nosso entendimento fica bloqueado. A gente não entende o que, muitas das vezes, o que está acontecendo. Por quê? Por causa das nossas expectativas, a gente deixa com que as nossas expectativas venham travar a nossa visão, meus irmãos, bloquear a nossa visão. Isso acontece, meus irmãos, muitas das vezes também, porque as nossas expectativas também são um tipo de emoção. Geralmente elas não são atendidas, meus irmãos. E Jesus Cristo aqui, ele tá ensinando a eles que eles não devem deixar com que a sua expectativa seja motivo, meus irmãos, de atrapalhar a visão, o entendimento deles. Eles não estavam conseguindo entender o que estava para acontecer. Eles também não queriam ver o que estava para acontecer, porque Jesus já falou muitas vezes que isso ia acontecer e não entrava na mente deles. Eles não entendiam quando ele estava falando o óbvio. Imagina que eu fale para vocês que 2 mais 2 é 4. Eu falo uma vez e vocês ficam sem entender. Era o que Jesus estava falando para eles, que ele ia ser preso, ia ser levado diante, meus irmãos, da corte, ia padecer diante dos anciões, ia ser esbofeteado, cuspido, ia ser crucificado e no terceiro dia ele ressuscitaria, e eles não entendiam, eles não compreendiam, eles não entenderam o que era para acontecer. Eles não queriam que isso acontecesse, meus irmãos, mas era necessário. O que Cristo faz, meus irmãos, é algo fora do comum, é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, meus irmãos. Nem sempre, meus irmãos, a gente vai ter nossa expectativa atendida, mas devemos deixar com que a vontade do Senhor venha se cumprir. Meus irmãos, a vontade do Senhor tem que estar acima da nossa expectativa. Essa é a vontade de Deus. Eles não queriam entender isso, por isso, meus irmãos, que eles estão perdidos. E mais para frente, meus irmãos, conforme eu for avançando nos próximos versículos, vocês vão ver que Jesus vai falar, vai abrir um pouco o entendimento deles. Aí sim, eles vão ter um certo tipo de criar um tipo de consciência, já vão saber o que Jesus está tentando falar. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.